Bom dia a todos, amigos na fé, amigos que professam e creem no Senhor Jesus, irmãos, crianças, jovens, adolescentes, moço, senhor, senhora, que estamos agora juntos, interligados nessa mensagem. Ainda ontem eu estava observando, ali no porto de Itajaí, um grande navio transatlântico, navio de cruzeiro, com mais de 1.000 pessoas dentro. E eu passei a ver e também fazer umas imagens do navio e passei a introspectar. Como é que nós somos diante de Deus ou com Deus? Nós vimos ali um navio navegando no rio Itajaí-Açu e como as pessoas estavam dentro do navio, elas estavam separadas da cidade. Elas estavam dentro da cidade, mas separadas da cidade. 1.000 pessoas a bordo de um navio, navegando para um outro destino. E praticamente elas estavam separadas da cidade de Itajaí, porque elas estavam a bordo de um navio. E dentro desse navio há todo tipo de diversão, guloseimas, gastronomia, diversão, descanso. Mas eu estava observando o navio navegando naquele rio Itajaí-Açu. E eu passei a perguntar, o que é felicidade? O que é felicidade? Está a bordo de um navio ao longo de 15 dias, 20 dias, navegando pelos mares, atracando em portos mais variados. E transportei essa mensagem para a palavra do Senhor. O que é felicidade para você? O que é felicidade para nós, servos de Deus? O que é nós? O que é para nós o Espírito Santo, Jesus, Deus? Aquelas pessoas ali, em torno de 1.000, estão a bordo do navio se alegrando. E nós, a bordo do barco do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Espírito Santo, do Senhor Deus, somos felizes? Há um movimento, há uma ação muito forte em relação a trazer para nós o evangelho de prosperidade, que é uma benção, o evangelho motivacional, que é outra benção. Mas Jesus foi bem prático. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Deus foi mais prático ainda. Aí João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que nós estamos a bordo do navio chamado Espírito Santo? Como é que nós estamos a bordo do navio chamado Espírito Santo? Porque a gente ouve dos quatro cantos. Nós estamos, é a cultura cristã, né? Que nós somente falarmos na pessoa de Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, do Filho, Jesus, e esquecemos da terceira pessoa que habita em nós, que é o Espírito Santo. No Velho Testamento nós vimos Deus falando direto com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Elias, com os profetas. Era o próprio Deus falando direto. Nos dias de hoje, não, é o Espírito Santo habitando em nós, em nossos corações. Aí eu vi naquele navio, eu passei a transportar
o mundo espiritual assim, vem cá, como é que está o nosso coração a bordo do barco do Senhor Espírito Santo? Como é que está a nossa vida a bordo do barco do Senhor Espírito Santo? Conhecemos o Espírito Santo? Conhecemos? Usamos? Eu sempre tenho dito, reiterado, ratificado, que eu amo falar de Jesus. Porque ele é a resposta. Ele morreu para nos salvar. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Não é a igreja física, aquele prédio bonito, lindo, que muitas vezes nós vimos, né? Suntuosos, de alvenaria, ou de madeira, ou de vidro. A igreja é eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a nossa convergência maior não é para o Espírito Santo, ou a nossa convergência maior é para o nosso bem-estar, que é muito bom. O próprio Jesus tinha tesoureiro, se ele tinha tesoureiro é porque tinha dinheiro. E o tesoureiro de Jesus era o Júlio Iscariote, que o traiu. Ainda ontem eu ministrava, né, que Jesus foi tentado pelo inimigo, mas Jesus não estava na posição que Deus queria ainda. Recordam? Porque ele veio para uma missão específica, salvar o mundo, ligar o céu e a terra. E a missão dele, como falei ontem, não dar-se-ia de outra maneira a não ser pelo sangue, e o sangue vertido na cruz do Calvário. E nós sabemos o que ele passou. Mas no século XXI, da era da tecnologia, onde estamos ouvindo que Elon Musk está produzindo um equipamento para botar na memória das pessoas, que já botou já um experimento. O que é isto? Os sinais estão se cumprindo. Jesus Cristo está voltando e nós estamos o quê? Só preocupados com o pão de cada dia. Nós estamos preocupados com prosperidade. Estamos preocupados com o salário, que é bom. Mas ele buscar primeiro o reino. É primeiro o reino que nós temos que buscar. É o reino que nós temos que conhecer a personalidade do Senhor Espírito Santo. Porque ele que habita em nós. E alguns mais estudiosos, teólogos, afirmam que o Espírito Santo é o próprio Deus, porque uma blasfema contra o Espírito Santo não há perdão. O Senhor Jesus Cristo diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E isso começou lá no Jardim do Éden. E nós conhecemos a trilogia da história. Mas observando aquele transatlântico ali, meu Deus, daqui a pouco mais um transatlântico espiritual. Vai aportar em muitas casas e sob um comando de um general chamado Jesus Cristo, vai dizer: vinde bendito meu Pai, possuir por herança esse reino que está preparado desde a fundação dos tempos. Estamos falando do arrebatamento. Arrebatamento que hoje nos quatro cantos da terra é falado. Outro dia vimos lá o primeiro-ministro da França alertar a gente: se prepare, tá, o arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. Eu fiquei pasmo quando eu vi lá o primeiro-ministro da França falar isso.
Mas por quê? Normalmente a gente se vê isso em cultos, em igrejas, em concentração da igreja, não em lugar público. Mas que nessa manhã eu e tu possamos entrar nesse barco chamado Senhor Espírito Santo que habita em nós. E deixar que o Senhor Espírito Santo, ao comando de Deus e de Jesus, nos leve a um porto seguro. 1.000 pessoas a bordo. Meu Deus, 1.000 pessoas a bordo daquele navio. Nós sabemos que na Terra somente subiram dois homens. Enoque é tão perfeito que Deus tomou para si. Depois Elias, que é tão perfeito, tão santo, tão liberto. Santidade quer dizer libertação. Tão liberto que Deus tomou para si. Eu estava olhando para aquele navio, assim, meu Deus. Aí tem 1.000 pessoas, mas o arrebatamento vai dar que também serão escolhidos. É igual aquele navio que está passando, todo mundo olhando com um desejo de entrar naquele navio, mas tinha algo que separa. O que separa? É a posição financeira, de repente, que não tem na hora para dar os 50, ou 30, ou 10, ou 20 mil reais para dar a bordo daquele navio. Ou que, de repente, a agenda não dá, ou não está em férias. É igualzinho a vida de Jesus. Um ficou, outro subiu porque a fidelidade com o Senhor, mas nós não subiremos por graça nossa. Nós subiremos pela graça do Senhor. Eu fiquei olhando aquele navio. Disse, bah, Senhor, daqui a pouco tu vem buscar a tua igreja e poucos terão a bordo desse navio espiritual, Senhor, que não foi comprado com dinheiro, mas com teu sangue, e que não vai para outro porto na terra, mas sim vai para Nova Jerusalém, aquela cidade de ouro e jaspe, aonde receberemos um novo nome, aonde não haverá mais dor, mais gemidos, mais traição, mais mentira, mais engano, mais falsidade, mas sim haverá alegria. Aonde um não vai conhecer o outro, porque nós estaremos em espírito, aonde todos seremos anjos do Senhor, e moraremos eternamente com o Senhor. Como eu sempre digo, eu gosto de ouvir esse barulho do celular, porque parece que o Senhor está nos divertindo. Se eu tocar agora o telefone na tua casa, o que tu vai dizer para mim? Se eu tocar o telefone e dizer eu sou Jesus, eu sou Espírito Santo, o que tu vai dizer para mim? Mas que nessa manhã Deus te abençoe e te dê graça para todos nós, né? Nos dê graça que tenhamos respostas e vitórias nessa terça-feira. Deus te abençoe e até quarta-feira. Senhor Espírito Santo de Deus, abençoa esse moço, essa moça, esse irmão, essa irmã, esse jovem, esse amigo do Evangelho, Senhor, nesse momento. Que haja algo de sobrenatural, Senhor, e que estejamos juntos naquele grande dia do arrebatamento. Senhor, aquele navio ontem de cruzeiro falou muito forte, Senhor. Mas que possamos estar com os olhos bem abertos e ouvido bem atento e de joelhos dobrados, buscando a tua face, para que possamos um dia ter direito, pela tua graça, de estar contigo, morando eternamente na Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.